O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós, pelo Evangelho de hoje, notamos uma característica de Jesus, que é a de um respeito enorme por todas as pessoas. Um respeito enorme por todos os que passaram pela vida dele. Ele é Deus encarnado que contempla em cada ser humano a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança pensada por Deus e veio restaurar isso no ser humano. Então ele não nos deixa decepcionados em nenhuma ação diante das pessoas, como acontece no Evangelho de hoje. Tem que pagar o imposto? Então eu pago. Para não escandalizar ninguém, vai lá e você vai achar. Deus providenciará e tudo vai se acertar. Ao invés de discutir, ao invés de brigar, ao invés de se rebelar, alguém que respeitava todas as pessoas. E amor e respeito é o que a gente precisa sempre ter presente na vida. E de um modo especial, celebrando esta Semana Nacional da Família, nós pensamos no amor e no respeito como um alimento para o convívio matrimonial, conjugal, para o convívio familiar. Eu sempre digo, onde falta o respeito, ali as coisas começam a perder o rumo. O respeito é fundamental para que o amor cresça, para que o amor continue. É como se fosse um termômetro para nós na vida conjugal e na vida familiar. Mas quando a gente fala de família, fala de amor conjugal, pode ser que em muitos corações nós encontremos feridas. Ou porque na
família de origem as coisas não foram tão bem assim, ou porque na vida atual, no matrimônio atual, na vida familiar de agora, também feridas estão presentes. É importante, e o Papa Francisco insiste muito com respeito a isso, que nós deixemos de idealizar certas imagens de família como se nós encontrássemos famílias perfeitas, famílias sem feridas, famílias que nunca passaram por dor. Essas famílias não existem. Existem as famílias que envelhecem, existem as famílias que enfrentam tribulações, enfrentam as famílias que enfrentam a dor, existem as famílias que enfrentam a doença e a morte. Não é verdade? Essas famílias existem. Famílias que enfrentam os desafios, as limitações, os problemas da vida. E nós fazemos parte dessas famílias. Por isso, se em algum momento seu coração sangra dizendo assim, nossa, todo esse ideal, eu acho que eu nunca vi, eu acho que eu não vivi. O ideal é como uma estrela que brilha, como o norte para a gente não se perder na navegação, nos orientando. Mas não quer dizer que o ideal já sejamos nós e as nossas casas. Nós buscamos um ideal, nós corremos atrás de um ideal. Mas enquanto nós peregrinamos por aqui, nós enfrentamos então tudo isso que uma família normal enfrenta. O tempo passa, as coisas mudam, o nosso corpo muda. Crê em Deus Pai, quando eu trabalhei aqui, eu tinha metade do peso que eu tenho hoje. Não precisava nem pensar em caminhada. Podia comer 2 pães no café da manhã tranquilamente. As pessoas olham para mim e falam assim, como o senhor engordou? E eu falo, para gordura tem jeito, para feiura que não tem. Crê em Deus Pai. E a gente fica até mal educado com o tempo. O tempo passa, nós envelhecemos, é normal. Meu Deus, vocês já ouviram isso, com certeza, né? Mas diz que um marido, depois de um certo tempo de casado, olhou para a mulher e disse assim, cadê aquele corpo perfeito pelo qual eu me apaixonei? Cadê aquele rosto maravilhoso e bem cuidado pelo qual eu me encantei? Cadê aquela mulher toda delicada, aquela mulher toda preparada para a vida e que se embelezava, pela qual eu me apaixonei, com quem eu me casei? Ela olhou para ele e falou assim, tudo isso que você está perguntando, onde está? Eu respondo, está tudo na sua barriga, olha o tamanho dela. Crê em Deus Pai também. São coisas da vida. O tempo passa, não tem jeito. A gente enfrenta os desafios que o tempo vai exigindo, porque a gente vai mudando de etapas. O casamento tem aquela primeira fase de adaptação um ao outro, às famílias, inclusive, um do outro. Depois tem o tempo em que os filhos chegam, um risco enorme de olharem só para os filhos e não olharem mais um pelo outro. Depois os filhos, filho criado, trabalho dobrado, começam a crescer e cadê aqueles encantos da gente passear juntos e os filhos quererem estar conosco? Não estão mais, não querem mais, nem a igreja vão mais, padre. E a gente vai tendo desafios pela frente e tem que continuar a caminhada, as preocupações com os adolescentes, as preocupações com os jovens, as preocupações com os vícios que estão por aí,
as preocupações e os desafios com pagar os estudos dos filhos ou incentivá-los a conseguir ir adiante na vida, depois se casam. Aí você fala, agora está tranquilo, mas vem aquela nora que você não contava. Vem aquele genro que você não esperava, porque a bendita filha se apaixonou por aquele que você nunca se apaixonaria na vida. Meu Deus, como a vida é desafiante. Como a gente passa por tantas situações e a gente aprende a amar. E tem que ter paciência. E você vai aprender até a amar aquele genro, vai aprender aquela nora, a amar aquela nora. E ela também vai aprender a amar você. E ele também vai aprender a amar você, mas a gente tem que ter paciência com o tempo. E as coisas vão caminhando. Depois vem os netos, e aí você já se encontra em casa, sozinho, só com o marido, só com a esposa. Um olha para o outro, o que você está olhando para mim? Crê em Deus Pai. Foi por aquele olhar que um entrou na vida do outro. Foi por aquele olhar que as coisas aconteceram. Começou com um olhar de encantamento, virou olhar de enamoramento, depois apaixonado, depois virou casamento. E depois o que a gente vai fazer virar? É importante a gente perceber, olha, a gente vai caminhando, em tudo a gente vai caminhando, e é preciso que o amor cresça. É preciso que o amor cresça. Aí está o grande desafio. Quantas dores, e no dia do casamento isso foi prometido, hein? Na dor e na alegria, na tristeza e na alegria, na saúde e na doença. Foi prometido tudo isso, mas a gente parece que deixa lá atrás. Quantas dores, às vezes perdas. Quantos têm filhos no céu? Ou hoje tem um marido no céu? Aí ela diz, graças a Deus, eu creio em Deus Pai. Ou tem a esposa no céu? Quantos já vivenciaram lutos? Quantos já passaram por dores profundas de doenças, enfrentamento de doenças? Venceram. Nós somos famílias desse mundo. Somos casais que enfrentam as debilidades, as fraquezas, as fragilidades deste mundo, com coisas difíceis demais que a gente não poderia nem imaginar, e graças a Deus pela providência de Deus, porque só Deus para dar força em determinadas situações. Nós estamos aqui para contar a história. E agora, nesse tempo de pandemia, como o amor foi desafiado, nós ficamos mais juntos. Nós tivemos que ficar mais em casa. E talvez por isso tenhamos percebido mais feridas, ou tenhamos ferido mais por conta da impaciência com as situações, com tudo que cada um teve que enfrentar, com tudo que a vida exigiu de nós, tempos inimagináveis. Qual o segredo que está por trás de tudo isso? E que inclusive nos faz suportar e ir adiante, e às vezes a gente até se esquece desse detalhe, que não é um detalhe, é fundamento, é essência, o sacramento do matrimônio. Quando a gente se perder no amor e sentir o amor não está crescendo, eu estou só murmurando, eu estou só reclamando, e quando a gente murmura, a gente reclama, a gente vai sublinhando o negativo, o pior de nós. Quando a gente começar a pensar, olha, eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, e o amor está esmorecendo, as fragilidades do amor estão aparecendo, volte na essência, no fundamento, o sacramento do matrimônio. Se todo sacramento é sacramento da vida, é sinal da vida, o sacramento do matrimônio é por excelência, porque é uma comunhão de amor, porque é uma comunhão na fidelidade,
porque é uma comunhão entre diferentes, está aí o grande desafio, pessoas totalmente diferentes que se encontram sob o mesmo teto, e depois vão ver essas diferenças também nos filhos, uma comunhão entre diferentes, e porque é uma comunhão fecunda, é vida que gera vida. No sacramento do matrimônio nós encontramos uma fonte que nos alimenta. Em Mateus 19... e em Marcos 10, de um modo especial, nós encontramos textos onde Jesus fala explicitamente do matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separe. E quando a gente pensar em desistir dessa missão, Jesus diz, voltem ao princípio. Como Deus pensou, o que Deus pensou. Voltem ao princípio. E, aliás, esse voltar ao princípio vale para tudo na nossa vida, para todos os problemas. Quando você tiver que enfrentar alguma realidade que está sendo difícil, volte ao princípio de tudo. O que Deus pensou, como Ele quis, e abrace a vida, e enfrente a vida. No princípio não foi assim, a gente lê claramente lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. No princípio não foi assim. Quando Deus pensou no primeiro casal, quando Deus pensou no homem e na mulher, Ele pensou em pessoas que se tornariam uma só, um só coração, uma só alma, uma só carne. E o que foi unido por Ele não pode ser ameaçado pelas estruturas humanas. É a grande bandeira que nós levantamos, erguemos nesta semana da família e que queremos alimentar no mais íntimo de nós. Como eu falei, se tem feridas, tem casamentos que não deram certo, tem pessoas nos assistindo aqui na igreja que carregam ainda feridas que sangram por causa disso, Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. Se o nosso coração pesa, dizem as Sagradas Escrituras, Deus é maior que o nosso coração. Mas se nós estamos nesse barco, e se ainda tem jeito, nós vamos lutar. Vamos voltar ao princípio. Vamos pensar naquilo que Deus quer para nós. Qual a vontade de Deus hoje para a minha vida? Qual a vontade de Deus hoje para o meu casamento, para a minha família, para as dores e angústias, mas também alegrias e esperanças que nós experimentamos juntos. E vamos seguir adiante, seguir firmes. O sacramento do matrimônio é tão forte que o sinal maior dele para a humanidade entender o que ele significa para a igreja e para o mundo é o Calvário. O lugar onde definitivamente uma nova e eterna aliança, um novo e eterno matrimônio entre a humanidade e Deus aconteceu. E eu termino com vocês olhando aqui para essa cena do Calvário, que nessa igreja nos inspira tanto. O Cristo totalmente entrega. Maria, sua mãe, a mulher firme de pé, totalmente acolhida. Isso é o casamento. Que os homens, maridos, pais, jamais desçam da cruz. Se entreguem a essa missão. Como eu falei, que a gente não pode pensar de modo idealizado. Uma missão que é dura, a vida é nua e crua e tem desafios. Não desistamos. Para o homem é exigido isso, essa entrega. E a mulher, a firmeza do feminino. O estar de pé, o acolher a missão, o abraçar a missão. Estar de pé como um esteio que sustenta uma casa. E aí eu tenho certeza, o que Deus uniu, o homem não separará. Porque ali, Maria, mulher, esposa, igreja, representa toda a humanidade. O Cristo entregue por nós, representa a entrega que cada homem deve fazer da sua vida
para que você com a sua mulher sejam uma só carne. Seguindo esse ideal, nós vamos não só voltar ao princípio, mas vamos chegar à eternidade do modo como Deus pensou. Amém. E agora, de pé, nós vamos fazer nossas preces, e a nossa prece é a oração pelas famílias, a oração proposta pelo Hora da Família desse ano. Em casa e aqui na igreja, vamos rezar juntos a oração que será projetada, e mais uma vez, coloque a sua família, a sua casa, vai pensando aí em todos os que fazem parte do seu lar. Rezemos juntos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja famílias, episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. E colocando ainda a mão sobre o coração, converse aí com Deus. O que Deus falou a você? O Inácio Larrañaga, das oficinas de oração, diz: nós recebemos visitas de Deus. Às vezes por uma palavra, por uma frase, Deus nos visita, toca profundamente a nossa alma, o nosso coração, e visita para nos deixar suas marcas de amor, para nos curar de determinadas situações, para nos tirar de determinadas fragilidades. E deixe Deus entrar na casa do seu coração, e através do seu coração entrar definitivamente na sua casa, pelo seu testemunho, pelo seu amor, por um amor que precisa crescer todos os dias. E tudo que precisa crescer tem que ser alimentado, tem que ser cuidado, tem que ser nutrido. Entregamos nossos pedidos e nossas famílias ao Pai de Jesus, em nome de Jesus, que com o Pai vive e reina na comunhão do Espírito Santo. Amém. Sentados, façamos o nosso ofertório.